Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou qual a religião que poderia salvar você. A resposta é nenhuma. E para mostrar a você que a salvação nada tem a ver com alguma religião da qual a pessoa se faça membro, eu quero lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas e sem Ele seria impossível nós existirmos. Então nós devemos buscar em Deus a salvação. Nós dependemos dele continuamente. E o mais maravilhoso de tudo é que Deus, sendo nosso Criador, desejou ter comunhão com as suas criaturas. Você pode imaginar o que é nós termos comunhão com aquele que criou todo esse universo, com as suas incontáveis galáxias, estrelas, sóis, planetas? Maravilhoso, não é? E Deus não apenas quis se revelar ao homem, mostrando o seu poder na imensidão das coisas criadas, como também nos legou a sua palavra, a revelação dele, a Bíblia, escrita por cerca de 40 homens, inspirados por Deus ao longo de 1.600 anos, mais ou menos. Homens estes que viveram em 3 continentes diferentes, vieram de origens diferentes, desde a mais simples até a mais elevada, e nos legaram este livro, escrevendo partes em aramaico, outras em hebraico e outras em grego, que a maior parte do Novo Testamento é grego. Neste mosaico de línguas, costumes, eras, épocas, origens dos escritores que nos legaram a Bíblia, nós encontramos uma harmonia e uma continuidade que só fazem demonstrar que um grande maestro esteve por detrás dessa singular orquestra. Mas Deus não parou aí. Não se contentando em nos revelar a sua palavra, Ele mesmo se fez homem na pessoa do seu Filho e desceu a este mundo, vindo para os que eram seus. Jesus Cristo, Deus e homem, o único homem perfeito, o único homem sem pecado. Mas aquele que devia ter sido recebido com honras e total sujeição por parte de todos os homens, foi o mais humilhado e o mais desprezado dos homens, chegando a ser entregue, inocente que era, para morrer como um criminoso qualquer, numa cruz, que era a pena de morte para ladrões e criminosos, aplicada pelos romanos na época. Porém, por trás de tudo isso havia o propósito de Deus, que tinha criado o homem para com ele ter comunhão, mas que viu a sua criatura desejar seguir seus próprios caminhos e seus próprios pensamentos. O homem caiu em pecado, que é, em suma, o desejo de viver independente de Deus, tendo tudo dirigido por suas próprias ideias e pensamentos. Isso é pecado. Rebeldia é pecado. Autossuficiência é pecado. Deus nos revela que ao longo dos séculos Ele tentou de todas as formas trazer o homem para junto de si, sempre em vão, porque os seus profetas eram mortos e aqueles que seguiam os seus profetas, ou que seguiam a Deus, eram desprezados. Até que o Filho de Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, em quem o desprezo humano chegou ao ápice. Aquilo que poderia parecer a ruína completa para Jesus, Deus transformou em vitória, porque na cruz Jesus tomou sobre si o pecado de todos os que nele creem, morreu ali como um réu condenado no lugar do pecador. Assim, ele satisfez a justiça de Deus. O pecado, que era uma afronta contra Deus, foi julgado na pessoa de um substituto do pecador, Cristo. E de agora em diante, todo aquele que crê em Jesus Cristo e o aceita como Salvador é perdoado de todos os pecados e tem a sua entrada assegurada no céu. Como você pode ver, até aqui eu não falei de nenhuma religião. E eu nem vou falar, porque eu não pertenço a nenhuma. Eu pertenço a Cristo, é isso que importa. Não basta ir a alguma igreja ou mesmo ter tido um nascimento num lar cristão para você entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus afirmou, quando ele falou com Nicodemos, que era um homem muito religioso e zeloso de agradar a Deus, ele disse assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, de 3 a 7. Portanto, trata-se de um nascimento espiritual. Nicodemos queria saber como receber esse novo nascimento, e o Senhor respondeu: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ainda existem pessoas que pensam que todas as religiões levam a Deus. Não. O Senhor Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14,6 ele disse isso. Na realidade, nenhuma religião leva a Deus,
Porque o Senhor Jesus afirmou que ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. Só Ele, Jesus, é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Pelo menos foi isso que ele disse, e os que creem nele devem crer também nas suas palavras. Nós precisamos de salvação porque nós somos pecadores. E nós não nos tornamos pecadores quando prejudicamos alguém. Nós somos pecadores por natureza. Nós prejudicamos alguém porque nós somos pecadores. E somos pecadores porque herdamos uma natureza pecaminosa, assim como alguém recebe uma herança, que não fez nada para receber, para merecer a herança, mas recebeu. Deus afirma na sua palavra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Isso inclui eu e você. Tenha em mente que não é o que nós achamos a nosso respeito, mas o que Deus diz na sua palavra que conta. Se eu estacionar meu carro num lugar proibido, de nada adianta eu dizer para o guarda que eu não vi a placa de proibição. A placa estava lá. O guarda tem autoridade suficiente para me considerar um transgressor da lei e eu serei castigado com uma multa, quer goste, quer não. E se Deus diz na sua palavra que todos pecaram, nós devemos baixar nossa cabeça em temor e tremor e dizer convictos: sou um pecador. Quer sinta isso, quer não. Ele declarou, eu devo aceitar. Uma vez um amigo meu pregou o evangelho para um grupo de pessoas e depois um homem que tinha escutado se aproximou dele, dizendo que havia gostado da mensagem e queria receber a vida eterna. Aí ele perguntou para esse homem: você é pecador? E aí o homem respondeu: não, eu sempre fui muito honesto, muito trabalhador, eu nunca fiz mal a ninguém. Aí esse meu amigo disse o seguinte: então, não existe salvação para você. E o homem ficou abismado: por que não? Por que não existe salvação para mim? E o meu amigo disse: porque Deus diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15. Se você não é pecador, não existe salvação para você, porque ele veio salvar pecadores. E você, é pecador? Se você admitir que sim, então creia em Jesus, porque ele veio salvar você. Ele veio salvar pecadores.